Graça e paz, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa Câmara. Obrigado, meu. Como eu disse, familiares dessas cursilistas, tenham paciência, porque se elas falavam agora é que vão querer falar mesmo. Porém, tenham limites, vocês sabem que nem tudo pode ser falado, né? Enfim, mas a gente conversa mais daqui a pouco. A verdade é que todos nós celebramos, né, a vida, todos nós celebramos o amor, porque vida, amor é Jesus Cristo, e todos nós estamos felizes por esse tempo, por essas mulheres que desfrutaram desse tempo precioso, nesses dias, e que todos nós precisamos aproveitar e desfrutar também, e esse mesmo Deus que elas puderam compartilhar experiências incríveis, Ele está a todo tempo conosco, através do seu Santo Espírito, e é isso que eu quero compartilhar nessa tarde com vocês. Nós estamos vivendo uma nova estação, com muita expectativa e em preparação para o Pentecostes. Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, é quando celebramos um marco muito importante para todos nós cristãos, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e o início da Santa Igreja do Senhor. Esse tempo que nós estamos vivenciando, foi produzida uma série especial voltada para o Espírito Santo em uma perspectiva diferente. Ou seja, o Espírito Santo nas estações da vida. Nas estações da vida. Todos nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de estações, de momentos, de tempos. Por isso a gente está refletindo sobre o Espírito Santo em determinadas áreas das nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Afinal, como o Espírito Santo pode nos auxiliar? Como é que ele pode nos auxiliar nas estações da nossa vida? Às vezes a gente fica se perguntando. Nós já vimos nessa série que o Espírito Santo é um grande aliado em tempos de confusão. Confusão como assim, pastor? Às vezes nós nos encontramos confusos, a nossa mente fica confusa, às vezes a gente confunde o nosso coração com o sentimento, com tanta coisa que acontece, e a gente fica meio que sem rumo às vezes. E ele abre, é o Espírito Santo que nos ajuda, abrindo nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, trazendo direção para que nós possamos seguir em tempos confusos que vivemos. Nós também vimos que o Espírito Santo é quem nos suporta e nos fortalece em tempo de fraqueza. Porque todos nós estamos passíveis em passar por tempos de fraqueza. Aquele tempo que você não encontra força nem para orar, nem para pedir ajuda a alguém. Às vezes nos encontramos tão fracos que nós não conseguimos nos erguer sozinho. E é quando nós perdemos nossas forças que o Espírito Santo nos suporta e nos fortalece. Na semana passada, nós vimos que em tempos de lutas interiores, porque todos nós temos conflitos internos conosco mesmo, a briga que há dentro de nós entre carne, a vontade da carne e o Espírito, ele nos auxilia na tomada de decisão para que a gente escolha a coisa certa a ser feito, o agir pelo Espírito, não dando vazão à vontade da carne. Pois bem, hoje nós seguiremos com a nossa série de mensagens e vamos refletir um pouco mais sobre como o Espírito Santo ele pode agir no nosso dia a dia. Afinal, muitas vezes nós ficamos meio que assim, buscando propósito, rumo para a nossa vida. E se eu perguntasse para que você reflita para você mesmo, qual é o propósito da sua vida? O que era que vinha à sua mente em primeiro lugar? Por que você se encontra nesse mundo? O que era que viria à sua mente? Todos nós, meus irmãos, andamos em busca de resposta
para as variadas questões da nossa vida, independentemente de época, independentemente da nossa idade. Não são apenas as crianças que têm os porquês da vida, que têm as suas perguntas. Nós também temos. E parece que quanto mais nós nos aprofundamos em um conhecimento, em um assunto, novas perspectivas e novas perguntas complexas surgem. Uma das grandes necessidades da humanidade é a busca por sentido, por entendimento e por senso de propósito. Para que certas coisas existem? Às vezes a gente se pergunta. Para que essa tal formação que eu estou buscando vai servir na minha vida? Por que é que eu faço o que eu faço? Qual o sentido nisso? Muitas vezes a gente se pergunta isso e vive meio que procurando respostas. Enfim, uma pessoa sem senso de propósito é uma pessoa que muitas vezes vive em crise. Se quero estar no centro da vontade de Deus, eu preciso saber o que é que Deus espera de mim. Existe uma missão, meus irmãos, dada por Deus, para cada um de nós, para cada um de nós. Sim, Ele nos fez com propósitos, e nós só encontraremos esses propósitos quando cumprirmos a vontade do Pai. Portanto, o nosso tema de hoje, que eu quero refletir com vocês, é esse: o Espírito Santo em tempo de missão. Em tempos de missão, em cumprir o propósito do Senhor. O pastor Carlito Paes, ele tem uma frase que ele diz: pior do que a morte é ter uma vida sem propósito. Pior do que morrer é passar uma vida toda sem sentido, perdido, sem orientação, sem fazer algo que de fato traga sentido para a nossa vida. No livro de Atos, nós vemos que Paulo, ele afirma: o que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Essa é a vontade que Paulo tinha. O Senhor, Ele quer que tenhamos tanto o ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão nesse mundo. O ministério é o serviço para aqueles que creem. E a missão é o serviço para aqueles que ainda não creram. Por isso eu quero orar com vocês por essa palavra do Senhor. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado primeiro pela oportunidade de estarmos nesse lugar, reunidos em Teu nome, Te louvando, Te adorando, Senhor. Nós temos o conforto de uma cadeira, nós temos o conforto de um ar-condicionado, nós temos o conforto de estar em família, em segurança. E quantas pessoas nesse mundo afora, Senhor, não têm essa oportunidade? Quantas pessoas são perseguidas, Senhor, e não conseguem Te louvar e Te adorar? Oh, Pai, obrigado. Obrigado por podermos estarmos aqui e temos a certeza de que Tu estás nesse lugar. Por isso nós Te pedimos, Senhor, vem em nossos corações, ministre a Tua poderosa palavra, porque só ela tem o poder de nos restaurar, de nos curar, de nos libertar e de transformar a nossa vida. Por isso estamos aqui, de coração aberto, de mente aberta, para que a Tua poderosa palavra possa ministrar nessa tarde e noite aos nossos corações. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis a Ti, Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, nós temos dito nessa série que a vida cristã ela é marcada de estações, porque ela é. Algumas elas nos convidam à contemplação, outras nos convidam ao arrependimento e outras ainda à edificação pessoal. Mas há também uma estação que exige de mim e de você uma entrega, uma coragem e a fé. Ou seja, exige de nós ir e vivenciar o amor de Deus através de tantas outras mulheres, evidentemente lá mais à distância, mas todas através do senso da missão, de compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. Essa é a missão que nós temos. O apóstolo Paulo, ele tinha tão claro esse sentido de missão, que ele se declarou devedor. Olha o que ele disse: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes,
Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês. Ele estava escrevendo aos romanos. Uma vida que tem foco na missão de Deus é uma vida que se alinha aos propósitos de Deus. Aqui, na nossa Câmara, nós temos uma missão. Dentro da visão e da missão, nós temos uma missão, e a missão é acolher, amar e cuidar das pessoas, levando elas a resgatarem a identidade de filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa missão. É alcançar, é acolher, é amar, é cuidar e fazer com que elas se encontrem, identifiquem-se e reconstitua a identidade legítima de vocês, de todas as pessoas, que não é aquele RG que a gente vai lá na SDS e tira, mas é sim a digital. Cada um de vocês, no mundo inteiro, ninguém tem a digital que você tem, porque Deus criou você único e única. Você é criado para ser um filho e uma filha amada do Senhor. Quem um dia foi acolhido, amado, cuidado, entendeu a salvação e assumiu a identidade de filho, sabe a importância de compartilhar tudo isso com outras pessoas possíveis. E tem até o senso de urgência nisso. Nessa estação, não precisamos estar sozinhos. Não. Aliás, Deus não nos criou para estarmos sozinhos. Ele nos criou para estarmos juntos, sempre vivenciando um relacionamento. Eu não me canso de dizer aqui, quase todos os domingos, Jesus, ele não veio para restaurar uma religião, ele veio para restaurar relacionamento, o nosso relacionamento com o Pai, que estava quebrado, e o nosso relacionamento uns para com os outros. O que ele espera de nós é que vivamos em uma grande família. É o Espírito Santo quem nos envia, nos capacita, e ele caminha conosco, nós não estamos só. Pois bem, visto tudo isso, eu quero refletir com vocês sobre 4 atitudes espirituais que devemos cultivar para cumprir a missão de Deus com fidelidade e poder. E para isso, a gente tem a certeza da presença do Espírito Santo ao nosso lado. Então acompanhe comigo. Para cumprir a missão de Deus, em primeiro lugar, eu devo ter consciência do poder de Deus. Como é que eu posso cumprir a missão de Deus se eu não tenho consciência do quão poderoso o nosso Deus é? Quando eu digo que nós não estamos só nessa tarefa, é porque, embora a missão tenha sido dada a nós, o Senhor, Ele continua sendo o maior interessado em que todos nós possamos cumpri-la. Quando Lucas escreveu esse livro de Atos, ele disse: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Deus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia acolhido. Quando Deus, Ele nos dá uma missão, Ele também nos dá força para realizar essa missão. O Senhor, Ele não depende da nossa capacidade, muito menos do nosso poder. Tudo e todo o poder é dele, vem dele, não nas nossas forças. Nas Escrituras nós temos diversas histórias de pessoas que enfrentaram desafios e foram fortalecidos pelo Senhor. E Moisés, ele é um grande exemplo de uma pessoa que inicialmente ele se sentiu incapaz de liderar o povo de Israel. Ah, Senhor, como é que tu vai me enviar para falar com o faraó? Logo eu, que sou meio gago, eu não consigo falar. Não, Senhor, envia outro. Moisés com receio, mas Deus o capacitou e o enviou para cumprimento dos seus propósitos. A vida nos ensina que há limites para a força e a capacidade humana, mas quando confiamos em Deus, Ele nos dá poder, discernimento, coragem, para que a gente possa seguir em frente na nossa missão. Quando nós entendemos que a missão faz parte do cumprimento do propósito, nós abrimos mão e abrimos o nosso coração, e nós proclamamos: eis-nos aqui, Senhor. E
deixamos com que Ele nos capacite para que a gente possa seguir adiante. Certa vez, Paulo escreveu, encorajando a seu filho na fé, Timóteo, nas lutas para que ele cumprisse a sua missão. Ele disse: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Sim, meus irmãos, o poder, ele vem de Deus, e além do poder, o Espírito nos concede amor. E é esse amor que nos impulsiona a alcançar o próximo com compaixão e equilíbrio, ou seja, com domínio próprio. Ele nos ajuda a não agir por impulsos carnais, por emoção. Entenda uma coisa, meus irmãos, olha, missão sem o Espírito é simplesmente ativismo. Espiritualidade sem missão é apenas uma contemplação. Agora o Senhor nos enche com seu poder para que a gente possa cumprirmos a missão que Ele nos traz. Então não tem a ver com nós, mas em o poder do Espírito Santo que habita em nós, para que a gente possa cumprir os propósitos que Deus nos traz. Mas além de entender o poder de Deus para cumprir a missão de Deus, eu preciso entender, em segundo lugar, que devo crer no que Jesus fez. Eu preciso crer em que Jesus fez. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele reafirma que a missão da igreja nasce de fato quando Cristo ressuscitou. Ali nasce a missão. Portanto, a fé dos discípulos, elas não estão constituídas sobre fábulas, sobre histórias, mas sobre experiências vividas, tangíveis, poderosas, que vêm com a ressurreição de Jesus Cristo. O versículo 3 desse livro de Atos, desse capítulo lido aqui hoje, nos mostra que Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estavam vivos. Durante 40 dias, Jesus os ensinou, reafirmou o reino e preparou seus corações para a sua ascensão e eles seguirem cumprindo a sua missão. Tudo isso para mostrar que a missão, ela não é uma iniciativa humana, mas é uma continuação da obra de Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco na terra, através da sua igreja. Os primeiros discípulos, eles deixaram tudo, eles largaram tudo pela missão. Eles não meditaram, não esperaram, não pensaram, eles não mediram sacrifícios. A missão se tornou para eles uma prioridade em suas vidas. E eles faziam isso porque eles criam no que Jesus havia feito. E eles entendiam que somente Jesus seria a salvação, não só dele, mas de sua família, e de seus amigos, e de toda a humanidade. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E os discípulos creram nessa verdade, e por isso seguiram a missão, abandonando tudo, para levar essa palavra das boas novas de salvação a todos. A verdade é que quando eu olho para a minha vida, antes de conhecer a Jesus verdadeiramente, e vejo o caos que era, e depois eu olho após ter conhecido a Jesus, e como ajustou-se e as coisas foram colocadas nos seus devidos lugares. Quando eu passei a entender de fato a missão que Ele estava me dando, eu não hesitei em nenhum momento em deixar muitas coisas para trás, para cumprir a sua vontade na minha vida. Meus irmãos, isso fez e tem feito toda a diferença na minha vida, na vida da minha família e na vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. É por isso que eu amo
Eu amo declarar. Mas eu só declaro porque eu de fato vivo as letras de um louvor muito cantado, muito entoado, que dizem: e é Ele, por Ele que estou gastando a minha vida. Eu só trocaria uma coisa. Ele diz: perdendo tudo, eu tiraria o perder, porque às vezes a gente perde algo que a gente não queria deixar. Eu trocaria por deixando, porque de fato é deixando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por Ele que eu deixo todas as coisas. É Ele que é o dono da minha vida, e por Ele eu deixo todas as coisas, porque eu sei que Ele tem a perfeita vontade, boa e agradável para a minha vida. E que você possa refletir sobre essas letras, e que você possa se encontrar, e você possa ter também a perspectiva de deixar para trás tudo aquilo que te afasta do Pai, e que possa ter uma vida plena na presença do Senhor. Para uma vida assim, nós precisamos crer no que Jesus fez e ter de fato uma vida de intimidade com Deus. Não tem a ver com religiosidade, meus irmãos, mas sim com uma intimidade com o único que conduz à vida plena, abundante e à salvação, que é Jesus. Aliás, Pedro disse diante dos religiosos lá no Sinédrio, ele falou: esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus é a salvação das nossas vidas. Assim, eu entendo que isso não é brincadeira, que isso não é modismo, isso é uma missão de vida. Essa é a missão da minha vida, que possa ser a missão da sua vida também. Quando nós cremos no que Jesus já fez, nós temos base forte e sólida para que nós possamos testemunhar. A missão, ela é resposta à realidade da cruz e à realidade de um túmulo vazio. O seu testemunho é forte quando a sua fé está firmada na verdade de Jesus. Você crê verdadeiramente que Jesus está vivo? Acredite no que Ele já fez e fale sobre isso com ousadia para as pessoas. As pessoas às vezes ficam: mas pastor, eu sou tímido, pastor, eu não conheço bem a palavra, pastor, eu tenho dificuldade de se comunicar, eu tenho dificuldade de falar para as pessoas. Gente, fala do que Jesus fez na tua vida, fala do que Jesus fez na sua vida. Olha, eu era cego e hoje vejo. Olha, eu era assim e Jesus me consertou e me deu essa vida. Você não precisa de mais nada, é só mostrar o que Jesus fez na tua vida. Essa é a maior pregação. Nós somos a Bíblia que as pessoas precisam ler. Acredite e fale com ousadia. A missão começa com uma fé viva em um Salvador vivo. Aleluia por isso. Mas seguindo, para cumprir a missão, em terceiro lugar, eu devo aguardar o seu comando. Eu preciso aguardar o comando do Senhor e não agir impulsivamente. Antes de serem enviados, os discípulos foram ordenados a esperar. E esse é um problema grande de todos nós, a gente não consegue esperar, né? Eu não quero ser cruel não, mas assim, minha esposa fala: amor, tem alguma coisa para falar contigo, mas só vou falar amanhã. Pronto, matou ela. Matou ela, né? Então a gente, parece que a gente quer as respostas assim instantâneas, mas a verdade é que os discípulos foram ordenados a esperar. Que palavra difícil para quem deseja agir é essa de esperar. Esperar foi um comando. Afinal, o reino de Deus não é movido por ansiedade, não é movido por pressa, mas ele é movido por obediência e dependência. Observe esse texto.
o verso 4 e 5. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Ele foi bem claro: não saiam, aguardem. Jesus sabia que eles não estavam prontos para a missão sem vir o devido revestimento do alto. Era necessário aguardar o cumprimento da promessa, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Essa orientação tinha um propósito bem claro: garantir que eles recebessem o poder necessário para cumprir a missão de levar e espalhar as boas novas do Evangelho. Sem essa capacitação divina, a tarefa seria impossível. Não interessa o quanto nós saibamos, se nós sairmos por aí tentando fazer alguma coisa sem a presença de Deus, não vai acontecer nada. Essas mulheres tiveram esse tempo precioso naquele lugar, mas porque a presença de Deus estava naquele lugar. Se Deus não estivesse ali através do seu Santo Espírito, era em vão tudo o que foi feito apenas por força humana. Além disso, essa espera simbolizava obediência e confiança em Deus, mostrando que a missão não dependia apenas do esforço humano, mas da ação do próprio Espírito Santo. Pois a missão, ela não começa pelo movimento da ação, mas ela começa pela escuta. A verdadeira ação, ela vem depois da direção. Eu devo primeiro aguardar o comando, e esse comando é do Senhor. Você já parou para ouvir a voz do Espírito Santo antes de agir? A gente, no nosso dia a dia, a gente é tomado a agir diante das situações por impulso. E só depois que acontecem as coisas é que a gente para orar e pedir a Deus por socorro, né? Quando a gente deveria fazer ao contrário. Antes de toda decisão, e principalmente das mais importantes da nossa vida, a gente precisa buscar a direção do Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar a tomar a devida decisão, para que a gente esteja alinhado com a vontade de Deus e não agindo simplesmente pela nossa vontade. Por muitas vezes a vontade que nós temos no coração pode até parecer boa, pode até parecer maravilhosa, mas elas vão nos conduzir a algo que vai ser muito ruim mais à frente. A gente não consegue ver o ângulo todo, mas Deus, Ele consegue enxergar tudo. Então muitas coisas na nossa vida é livramento de Deus, por mais que a gente não entenda. Ontem, na verdade sexta-feira, naquela chuva toda, eu teimei sair na chuva ainda com o carro, e não deu outro resultado. O carro deu uma pane e fiquei parado na rua, e voltou eu e ela de caminhão e eu reclamando, e eu vi 3 pessoas falando: ela que eu conheço, ah não, mas é minha esposa. Mas depois o dono do reboque falou a mesma coisa. E depois teve uma terceira pessoa que no outro dia, quando estava lá ajeitando o carro, me falou a mesma frase. Eu disse: tá bom, Senhor, eu entendi. Por quê? Porque eu estava com aquele sentido de ir na chuva, e foi mesmo daquela hora que fez 6 e pouca da noite, todo molhado, e poderia estar tão tranquilo, com o carro quebrado, enfim, poderia estar ali agoniado. Por quê? Porque me arrependi depois de ter saído, mas eu não pensei antes. Aí por que aconteceu? Meu irmão, Deus sabe de todas as coisas, quem sabe não foi livramento. Por que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes a gente vai em busca de respostas, a gente fica conflitando entre nós mesmos, a gente fica confuso, a gente não compreende os propósitos do Senhor, mas Ele sabe de todas as coisas. Então, se não está acontecendo da forma que nós esperávamos, não se angustie, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Ele deve estar te livrando e te preparando para algo muito melhor que Ele vai te dar mais à frente. Creia nisso. Nós não podemos ficarmos ansiosos, porque Deus vai fazer algo
no momento certo na nossa vida. Nós não devemos ignorar a voz dele, e nós não podemos agir no impulso e sim esperar a vontade de Deus. Aqui em nossa igreja Camará, nós temos vários ministérios que a igreja pode e deve fazer parte. Vários. Porque a igreja somos todos nós juntos, e todos nós somos chamados a fazer algo no corpo de Cristo. Cada um com seus dons e talentos. Eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei fazer, trabalhar com mídia, eu sei tirar fotos, gosto muito de criança. Enfim, tem várias áreas que você pode servir e ajudar dentro da igreja do Senhor. Mas algumas coisas nós pedimos para poder fazer parte do ministério. Para servir, as pessoas precisam, em primeiro lugar, ser confirmadas. O que é a confirmação, pastor? É a pessoa dizer sim para Deus e dizer sim para a comunidade. Eu vou fazer parte dessa família. Eu sou de Deus. Eu sou um filho, uma filha amada de Deus e quero servir e fazer parte dessa linda família Camará. Esse é o primeiro passo. Eu preciso entender, entregar a minha vida a Jesus e fazer parte de uma comunidade. Mas eu também preciso viver a plena comunhão, ou seja, vivenciar a igreja, vir às celebrações. Eu preciso estar participando de uma célula, vivendo a comunhão durante a semana nas casas, que é uma maravilha. Ou então estar sendo discipulado, porque são pessoas e são caminhos que vão continuar me ajudando a não estarmos só diariamente e viver a comunhão com Deus. E por fim, é necessário entender que para servir a Deus, nós não somos empregados, nós somos servos. Como assim, pastor? Nós aqui nunca estivemos interessados em pessoas que são expert. Não, eu toco muito bem, que maravilha. Se você não passar por esse processo para fazer parte da igreja, só por você tocar muito bem, Deus abençoe vocês, meu irmão, mas não vai fazer parte conosco, porque nós não estamos interessados em uma pessoa que venha só para vir à casa do Senhor e trabalhar, seja tocando, seja participando da mídia, eu preciso, o servir é uma consequência do estar com Deus. Eu preciso vivenciar a presença de Deus, e esse amor transbordar em mim, até que Ele me diga, vá, eu te dei dons e talentos, vá, e seja uma bênção naquele ministério, naquele serviço, faça para a honra e glória de Deus. Então servir a Deus é uma consequência do estar com Deus, porque discípulos de verdades, ele tem uma vida rendida a Deus, e com isso ele serve ao Senhor, amando e cuidando das pessoas. 80 mulheres tiveram lá amando e cuidando de 70 mulheres, e apesar de cada um ter profissões, lá não tinha nenhum expert em uma função específica. Todos que estavam lá, estavam porque entendiam que são discípulos amados de Deus e que foram criados para uma missão: amar as pessoas assim como elas são amadas. Todos nós precisamos entender isso. Por isso a gente precisa entender que a estação da missão começa com a rendição total ao Espírito Santo. E por fim, para cumprir a missão, eu devo crer absolutamente na sua promessa. Eu devo crer nas promessas de Deus. Aqui está cheio de promessas. E Deus é um Deus de aliança, e Ele não é homem para que minta. Ele cumpre cada promessa dEle que está descrita nesse livro. Os discípulos, eles ainda tinham expectativas humanas e pessoais. Eles diziam, não, é agora que o reino será restaurado a Israel. Eles perguntavam a Jesus, mas Jesus os redirecionava. A missão não é sobre quando, mas com quem e para onde o Senhor nos leva. O versículo nos diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. Eles receberiam poder, e esse poder é que tornariam eles testemunhas do Senhor. É preciso crer nessa promessa. Aliás,
Crer é a base para tudo. É a base para tudo. Entenda uma coisa: o Espírito de Deus, o seu poder, não é uma corrente opcional teológica, não, meus irmãos. Ele não é um desejo excêntrico de alguém, nem tampouco ele é uma moda de uma igreja. O poder do Espírito Santo para vivermos nesse mundo, ele é uma promessa de Deus que foi cumprida no Pentecostes. A promessa é clara. O Espírito Santo não apenas vem, ele capacita também. E quem é cheio dele, torna-se uma testemunha viva de Cristo em todo lugar. Essa promessa é para todo crente, para todos nós que cremos em Jesus. E se ele disse que viria com poder, creia que ele virá. Então vá. Tem uma frase que diz assim: enquanto ele não vem, nós vamos. Enquanto Jesus não volta, nós vamos. Nós vamos espalhando a promessa, nós vamos espalhando o Evangelho, nós vamos amando, nós vamos cuidando, nós vamos fazendo e cumprindo a nossa missão. A missão, ela é sustentada por essa confiança inabalável. Deus é um Deus de aliança. Deus cumpre o que promete, porque Ele não é homem para mentir, eu repito. O Espírito Santo nos envia hoje a estação da missão. E ela não é um evento distante. Ela é necessária para hoje. A igreja não é um povo reunido apenas para a celebração de domingo em domingo. Não é isso. Isso chama-se religiosidade. Nós somos a comunidade para viver em família. E nós saímos daqui, desse lugar, todos os domingos, para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos enviados todos os domingos. É por isso que nós encerramos o nosso culto com a proclamação de envio. Todos os domingos nós dizemos: vamos na paz de Cristo, todos nós. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho a todas as pessoas. Servimos e serviremos ao Senhor com alegria, não no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo. Aleluia! É assim que nós encerramos nossa celebração todos os domingos, porque nós não saímos desse lugar simplesmente para continuar a nossa vida lá fora. Nós somos enviados para sermos testemunha do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, até os confins da terra, se Deus assim levar cada um de nós. Assim nós saímos para enfrentar a semana difícil, mas plena com a presença do Senhor, sendo uma testemunha onde quer que nós estejamos. Agora, que você já entendeu que foi chamado, que foi capacitado pelo Espírito, que está cheio do Espírito Santo, agora é hora, meu irmão e minha irmã, de cumprir a missão. Basta que você esteja atento, esteja atenta a esta estação da missão. Chegou o tempo da missão, e nós temos tudo o que nós necessitamos para cumpri-la, que é a presença do Espírito Santo. Então tome posicionamento, tenha o Espírito Santo para cumprir a missão de Deus. Para isso, em primeiro lugar, tenha a consciência do poder de Deus. Você tem vivido o poder do Espírito, ou você tem vivido apenas incertezas do seu poder? Para isso, creia no que Jesus fez. A fé na ressurreição, ela é suficiente para motivar a sua missão. Também para isso, aguarde o seu comando. Esteja atento a ouvir a voz de Deus antes de você agir, de você prosseguir. Mas para isso, creia absolutamente em sua promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir na sua vida. No Evangelho de João, nós vemos Jesus afirmar: assim
como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Jesus, Ele confiou a mim e a você, Ele confiou a todos nós a missão de tornar esse evangelho conhecido a todas as pessoas. Nós não devemos e nem podemos negligenciar a nossa parte nesse processo. Mesmo diante dos receios, das inseguranças e dos medos que podem vir ao nosso coração, à nossa mente, nós sabemos e devemos saber que nós não estamos só. O Espírito Santo também está conosco nesta estação da missão. Meus irmãos, possa ser que no meio de nós, que entre nós aqui nessa tarde e noite, tenha pessoas que ainda não conheceu e não desfrutou da presença do Espírito Santo, porque ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não convidou Ele para entrar em seu coração. Essa é uma oportunidade que você tem de entregar a sua vida ao Senhor, e de que enfim o conselheiro, aquele que vai estar contigo a todo tempo, possa vir e entrar no seu coração e caminhar com você por toda uma eternidade. Ele está pronto para estar com você em todas as estações da sua vida. Possa ser que esteja no meio de nós alguém que até já entregou a vida ao Senhor, mas que pelos caminhos da vida se desviaram, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque só tem um justo juiz, e é o Senhor. E aí você pode ter sido tocado hoje pelo Espírito Santo a querer voltar para os braços do Pai. É a sua oportunidade. Nós buscamos tantas coisas na nossa vida. Às vezes a gente aproveita algumas coisas que aparecem na nossa vida, que não constrói, e que mais à frente nós nos arrependemos. Mas essa é uma decisão que vai transformar de fato a sua vida, e que vai te trazer a verdadeiro sentido e propósito na caminhada daquilo que o Pai te criou para ser. Enquanto esse louvor estiver aqui tocando, eu vou estar aqui, vou ter a alegria de orar com você por essa decisão. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra que nos transforma, obrigado pela Tua palavra que traz sentido e propósito para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a seguir na missão que Tu nos preparaste para caminhar. Ajuda-nos, Pai. Tira de nós todos os obstáculos, e que Teu Santo Espírito possa estar nos ajudando para que a gente possa estar trilhando os caminhos que preparaste para a minha vida. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.